Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de um dos maiores, se não o maior, manipulador da ficção. A ideia é usar essa análise para entender uma lei psicológica que é, nossa, poderosíssima. Vamos ver de perto como a inteligência, quando é fria e calculista, pode se tornar a arma mais perigosa de todas. E para guiar a gente nessa jornada, ninguém melhor que Light Yagami. Sabe, o verdadeiro poder, aquele que realmente muda o jogo, quase nunca é o que a gente vê. Não vem de exércitos, não vem de dinheiro, ele vem da habilidade de ler a mente humana, de entender o que de fato move as pessoas. É nesse campo de batalha invisível que as maiores disputas de poder são vencidas ou perdidas. Ok, vamos começar a desvendar isso. A base de toda a nossa conversa de hoje é um princípio bem específico, uma lei que basicamente transforma a psicologia numa ferramenta de controle absoluto. Essa é a Lei 33, lá do famoso livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. E a premissa dela é simples, mas, ao mesmo tempo, devastadora. A ideia é o seguinte: toda pessoa, sem exceção, tem uma vulnerabilidade, uma insegurança, um desejo secreto, e quem descobre essa fraqueza, bom, ganha a chave para controlar o comportamento do outro. E o que são esses pontos fracos, afinal? Geralmente são emoções que todo mundo conhece. Pode ser a vaidade, sabe? Aquele medo do desconhecido, a necessidade desesperada de ser amado, um sentimento de culpa que não vai embora, o orgulho ferido, ou uma ambição que não tem limites. São essas as cordas que um mestre das marionetes aprende a puxar. E isso nos leva direto para o nosso estudo de caso. Porque, sério, ninguém na ficção moderna representa essa lei com tanta perfeição quanto Light Yagami, o protagonista de Death Note. Ele é o arquétipo perfeito de alguém que domina essa lei, quase que por instinto. E olha, é fundamental entender isso aqui. O caderno que mata é só a ferramenta. O poder real do Light não é nada sobrenatural. Ele vem da sua mente estratégica e da sua compreensão fria, quase cirúrgica, da psicologia humana. Ele não precisa de força bruta. Ele só precisa de informação. E essa imagem aqui ilustra a diferença gritante na abordagem dele. A maioria de nós tenta conhecer as pessoas para criar laços, para se conectar. O Light, por outro lado, estuda as pessoas para descobrir o que as controla. Ele não está buscando amigos, ele está buscando alavancas, pontos de pressão. Agora, vamos ver como ele coloca essa lei em prática na vida real. Quer dizer, na ficção. Vamos ver como o Light identifica e explora, sem dó, as fraquezas de quem está ao redor dele para construir o seu império. E ele começa com um alvo que é puramente emocional. O caso da Misa-mãe é um exemplo clássico. O Light percebe na hora que ela é movida por uma necessidade, assim, intensa de ser amada. Então o que ele faz? Oferece exatamente isso, mas de uma forma totalmente calculada. Ele a envolve com uma promessa de afeto e acaba transformando o amor dela numa ferramenta para os seus próprios fins. Como o próprio Robert Greene explica, o segredo é descobrir o que a pessoa mais deseja e usar isso como isca. O Light se torna a fonte do desejo mais profundo da Misa, e com isso ele ganha controle absoluto sobre ela. Na cabeça dela, ela está sendo amada, na realidade ela está sendo usada. Mas ele não manipula só pela emoção. Contra o seu maior rival, o gênio L, o Light usa uma tática completamente diferente. Ele finge amizade, respeito, admiração. Essa simpatia falsa cria uma armadilha intelectual que vai desarmando aos poucos a mente superlógica do L, que, convenhamos, nunca entendeu muito bem as emoções humanas. Mas a genialidade do Light não se limita a indivíduos. Vamos avançar um pouco e ver como ele aplica essa mesmíssima lei, só que numa escala global, manipulando a psicologia coletiva da sociedade inteira. O Light saca qual é o ponto fraco da humanidade como um todo, um medo profundo do caos e uma necessidade de ordem, mesmo que essa ordem seja imposta pela força. Ele entende que as pessoas temem a morte e a desordem mais do que qualquer outra coisa. E é exatamente o que ele faz como Kira. Ele não tenta convencer o mundo de que ele está certo. Não. Ele faz o mundo temer as consequências de estar errado. O medo da morte se torna sua principal arma de dominação social. Ele governa não pelo consentimento, mas pelo pavor. Mas é aqui que a história dá uma virada, porque aquele que domina explorando a vulnerabilidade dos outros, muitas vezes é cego para a própria vulnerabilidade. A gente chega agora no início da queda do Light. A questão que vai definir o destino dele é exatamente essa. Se todo mundo tem um ponto fraco, qual seria o de alguém que parece não ter nenhum? Qual é a fraqueza de um Deus autoproclamado?
A resposta é uma única palavra: ego. A mesma força que o levou ao topo é também a semente da sua destruição. O seu complexo de Deus, sabe? A sua necessidade de ser reconhecido, de vencer sempre, tudo isso o torna previsível. E no jogo do poder, ser previsível é uma fraqueza fatal. O seu sucessor, o Nier, não o derrota por ser mais inteligente. Ele o derrota porque entende o orgulho dele. Ele antecipa seus movimentos, sabendo que o Light sempre vai agir para provar que é superior. Isso nos leva para a grande ironia trágica da história dele. O Light era um mestre em ler as falhas dos outros, mas era completamente cego para as suas. No fim das contas, ele não foi derrotado por um poder maior, mas sim pela sua total falta de autoconhecimento. Então, qual é a mensagem final? Qual é a lição sombria que a jornada do Light Yagami nos deixa sobre essa forma de poder? O ponto crucial é este. Apesar de todo o seu poder, de todo o controle que ele tinha sobre o mundo, o Light falhou na tarefa mais importante de todas. Ele foi capaz de dominar a psicologia de todo mundo ao seu redor, mas nunca conseguiu dominar a si mesmo. E a gente encerra com este aviso final. O poder de manipular as fraquezas humanas é uma faca de dois gumes. Em doses pequenas pode ser uma ferramenta, mas em excesso ele consome a própria pessoa que o utiliza. Light Yagami cruzou essa linha e foi completamente destruído pela sua própria habilidade. Uma lição poderosa sobre os perigos de conhecer o coração humano, mas esquecer de olhar para o próprio.